Bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar em alegações assim bastante sérias que estão no material de origem. Elas tratam de possíveis elos entre figuras políticas importantes, sabe? E o crime organizado lá no Rio de Janeiro. Vamos focar no governador Cláudio Castro e também no ex-presidente Jair Bolsonaro. Exato. E a questão central que a gente precisa discutir é, olhando só para as informações que temos aqui nesse material, será que as ações e as consequências, envolvendo essas figuras políticas podem ser interpretadas como uma colaboração de propósito com facções criminosas? Ou, por outro lado, existem outras explicações, outras leituras possíveis para essas conexões e para os resultados que a gente vê? Da minha parte, eu vou argumentar que os elementos que estão apresentados no material, sim, eles apontam para uma facilitação consciente ou, no mínimo uma negligência muito grave, talvez até calculada, das atividades criminosas. Já eu vou trazer uma perspectiva que questiona um pouco essa intencionalidade tão direta. Vou argumentar que as evidências do material, embora, claro, sejam muito preocupantes, talvez não sejam assim suficientes para a gente cravar um propósito deliberado de colaborar. Então, vamos aos fatos que o material descreve. Primeiro, o governador Cláudio Castro e aquela tentativa de reabrir a refinaria Refit. Segundo a Operação Carbono Oculto da PF, essa refinaria era tipo uma peça-chave num esquema grande de lavagem de dinheiro do PCC usando postos de gasolina. A PF foi lá e fechou. Só que aí um desembargador que supostamente seria ligado ao Castro reverteu a decisão. Precisou a STJ intervir para fechar de novo. É, complicado. No caso do Jair Bolsonaro, o material que a gente analisou indica que aquela política de flexibilizar a posse e porte de armas, acabou facilitando o armamento de facções como o Comando Vermelho. Calibres de fuzis que antes eram restritos foram legalizados e, de acordo com o material, hoje são a maioria das armas apreendidas com um CV. E uma consequência direta disso foi até a soltura de traficantes de armas, cujos crimes, por um tempo, foram descriminalizados por essa mudança na lei. E para completar, tem a figura do TH Joias, um deputado bolsonarista que foi preso, apontado como fornecedor de armas para o CV e descrito como amigo do Castro. Isso tudo está no material. Sim, os fatos são esses e são graves, não há dúvida. Mas a minha leitura é um pouco diferente quanto à intenção por trás deles. Exige mais cautela, eu acho. Por exemplo, as ações do Castro sobre a Refit. O material descreve a tentativa de reabertura, ok, mas isso prova que a única razão era ajudar o PCC? Decisões políticas, mesmo as mais controversas, podem envolver, pressões econômicas, outros fatores que o material talvez não detalhe, Não tem uma confissão ou, digamos, uma prova documental dessa intenção no que foi apresentado aqui. Certo. Da mesma forma, a política de armas do Bolsonaro. O material menciona que o objetivo que era declarado publicamente era outro. Era atender à base eleitoral, aquelas pautas de direito à defesa, CACs, enfim. Que o resultado disso tenha sido armar facções é trágico, claro. Talvez até previsível para alguns, mas o material que a gente tem em mãos demonstra que esse era o propósito buscado. Ou será que foi uma falha, grotesca de avaliação, de fiscalização, ou um desvio completo da intenção original? Acho que essa distinção entre a consequência, mesmo que direta, e a intenção deliberada é fundamental aqui na nossa análise. Entendo o seu ponto sobre a complexidade de Center, mas veja bem, no caso da Refit, a sequência dos fatos é no mínimo perturbadora. Você tem uma investigação federal robusta apontando lavagem de dinheiro do PCC. A PF fecha. Aí, um aliado judicial tenta reabrir e uma instância superior, o STJ, precisa intervir novamente para manter fechado. Isso realmente soa só como uma decisão complexa e controversa? Ou parece mais um esforço bem direcionado para manter ativo um esquema que, segundo a própria PF, beneficiava o PCC? Essa insistência, indo contra decisões legais e investigações, levanta uma suspeita muito forte sobre qual era a motivação real, É um argumento forte, não nego. A sequência é, de fato, suspeita. Mas eu volto ao ponto. O material nos dá a prova definitiva da motivação específica do Castor.
Além dessa sequência de atos, tem algo mais no material que conecte diretamente a ação dele ao desejo de beneficiar o PCC, descartando, assim, outras possíveis pressões ou interesses que talvez não estejam documentados ali? Sem essa evidência explícita no material que a gente está analisando, atribuir uma colaboração deliberada continua sendo uma inferência. Uma inferência forte, talvez, mas ainda assim uma interpretação dos atos, e não um fato comprovado pelo material em si. Tá, e quanto ao Bolsonaro e as armas? O material é bem direto. A maioria dos fuzis que hoje estão nas mãos do Comando Vermelho são de calibres que ele legalizou durante o governo dele. Traficantes foram soltos como resultado direto dessas mudanças na lei. Como é que a gente pode dissociar a ação política dessa consequência que é tão direta e, vamos dizer, devastadora para a segurança pública? A responsabilidade pelas consequências com base nos dados apresentados aqui parece inegável. Concordo que a responsabilidade pelas consequências é um ponto crucial e muito grave. Mas a questão que a gente está debatendo aqui é a intenção original de, especificamente, armar o Comando Vermelho. Políticas públicas, a gente sabe, podem ter efeitos colaterais terríveis, às vezes não planejados. A legalização, pelo menos no discurso público, tinha outros objetivos declarados. O fato de ter resultado no fortalecimento de facções e na soltura de criminosos pode indicar, sim, como você disse, uma falha colossal, talvez uma negligência absurda na avaliação dos riscos, quem sabe até uma cegueira deliberada para os efeitos. Mas o material que temos em mãos comprova que o propósito inicial da lei era esse: armar o CV. A ligação de causa e efeito entre a política e o resultado desastroso está clara no material, sim. Mas a ligação entre esse resultado e a intenção original de quem formulou a política, essa não me parece estabelecida de forma inequívoca ali, no texto que analisamos. Bom, para sintetizar meu ponto de vista, o conjunto das ações que estão descritas no material, essa insistência do Castro na refite, a política de armas do Bolsonaro, que comprovadamente, segundo o material, armou facções e soltou traficantes, e também as conexões pessoais citadas, como a do TH Joias, tudo isso forma um padrão que, na minha leitura, sugere fortemente, sim, uma facilitação das atividades do crime organizado. Uma facilitação cujas consequências eram, no mínimo, altamente previsíveis. Ou é isso, ou é uma negligência de dimensões, assim, alarmantes. E eu recapitulo o meu lado. As ações e as consequências negativas são claras conforme o material aponta. A questão da refite e o impacto da política de armas são fatos apresentados ali. No entanto, a evidência contida neste material específico que estamos discutindo, para mim, não estabelece, sem deixar margem para dúvida razoável, a intenção deliberada de colaborar com essas facções. Interpretações alternativas como decisões políticas desastrosas, uma má gestão muito grave ou talvez consequências trágicas que foram ignoradas ou não antecipadas, essas permanecem como possibilidades dentro do que foi exposto aqui. De qualquer forma, acho que a gente concorda que as informações levantadas aqui são extremamente sérias, né? E tocam num ponto muito sensível, essa possível e perigosa intersecção entre o poder político e o crime organizado. Sem dúvida alguma. E analisar esses dados, mesmo com as limitações do material, mostra como é complexo tentar discernir intenções e responsabilidades nesses cenários tão intrincados. Uma compreensão definitiva, claro, exigiria muito mais investigação, mais informação. Mas só de ponderar as diferentes interpretações que o próprio material permite, já nos ajuda a entender melhor a complexidade do problema, eu acho.